Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, Lentes para a Cidadania. Hoje, o nosso Câmara Aberta aborda um assunto complexo, porém essencial para o desenvolvimento das cidades e principalmente para o futuro do nosso planeta. Isso porque, com as mudanças climáticas, torna-se essencial e urgente a busca por construções sustentáveis com economia de energia, reaproveitamento de água e de materiais, evitando o desperdício nas obras e construções. E esses e outros temas importantes da arquitetura e construção sustentáveis estiveram em debate na Rebuild 2025, que é um congresso da arquitetura avançada e construção e também uma das maiores feiras da construção e engenharia do mundo, que aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de abril em Madrid, na Espanha. E uma comitiva de Itajaí também esteve na Rebuild 2025 para o intercâmbio de ideias e trazer investimentos e soluções para cá. E para falar sobre isso e sobre outros assuntos, está conosco hoje ele que integrou a comitiva de Itajaí na Rebuild 2025, o mestre em gestão de projetos e professor da Univale, Paulo Reck. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Muito obrigado, é uma satisfação poder compartilhar, contribuir com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto na Univale, já há alguns anos, quanto na própria prefeitura, estávamos falando há pouco sobre isso, né? E assim, uma responsabilidade enorme estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que nós buscamos em um dos maiores eventos aí de engenharia e de arquitetura do mundo inteiro. E o senhor, estavam em Madrid, o senhor e também o secretário de Urbanismo, que eu tive o prazer de entrevistá-lo, inclusive essa semana. Por coincidência, nessa mesma semana agora, eu entrevistei o Paulo... João Paulo Kowalski. E ele chegou a comentar assim que ele tinha ido até Madrid, mas ele não deu detalhes, né, sobre o que foi discutido lá. Mas assim, vocês não foram lá nem só para passear, nunca, né? Passear um pouquinho, né? Mas foram lá para observar, mas também para mostrar um trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Do que se tratou, o que vocês expuseram? É verdade, com uma missão bem clara, bem definida, né? Com os objetivos que nós tínhamos a cumprir nesse evento que havíamos de representar o município, né? Então, claro que durante a agenda que nós ficamos lá, as datas que você passou, né? A gente tinha dia 23, 24 e 25, né? Quarta, quinta e sexta, participação no evento. E na segunda e terça da semana seguinte, com agendas com órgãos públicos de Madrid, né? Na Espanha, e também com empresas, né, buscando aí melhor estruturação do que nós temos hoje aqui na nossa região também. Então, uma missão bem clara. Tanto na busca de investimentos com essas empresas, mas também com a busca da troca de experiências entre coisas que são exitosas lá fora e boas experiências que temos aqui, né? Exatamente. Podemos ver muito sobre isso no Rebuild 2025, né? Então, empresas que trabalham com inovação de materiais para construção civil, né, reduzindo custos, melhorando a qualidade, a questão da sustentabilidade, tudo isso a gente pôde visitar diversos estandes. Nós estávamos comentando, mais de 500 expositores estavam naquele evento lá. Parece que eu estava olhando no site, foram mais de 30 mil pessoas, cerca de 30 mil pessoas que passaram nos 3 dias de evento. É muita gente e é gente do mundo inteiro, né? Isso verdade. Engrandece você conseguir saber o que está se passando ao redor do mundo nessa temática de buscar sustentabilidade, né? Perfeito, né? E quando a gente fala do estado da arte, né, tem um ponto muito importante aí, né? E eu orgulho também de representar a Univale nesse evento, de buscar o melhor, né, nessa conexão entre o que a indústria está desenvolvendo e o que agora pode ser ensinado em sala de aula, né? Ou seja, ensinar aos alunos da Univale ali o estado da arte do que hoje se desenvolve de ponta no mundo inteiro. Isso na engenharia e na arquitetura. Mas eu quero saber o seguinte, o senhor esteve lá para apresentar um projeto nosso que está sendo assim, né, já desenvolvido há um monte de tempo, que é o Promobis, e dentro dessas obras tem o túnel sobre Itajaí-Açu. Tem até um videozinho, né, que vocês apresentaram, levaram para lá também, né? Temos um vídeo que foi apresentado. Esse vídeo já está disponível ali no Cianfre, né, e pode ser
mostrado aí à população, já é público, né? Mas tive o privilégio de participar de uma das palestras, nós tínhamos nesse evento mais de 700 palestrantes também, né? E eu fui convidado a participar como palestrante também em uma mesa redonda denominada Residências e a Cidade, melhorando a sustentabilidade, né? Então, nesse aspecto... Ali já é o túnel, né? Já se apresenta as questões do túnel, né? A gente pode perceber, então, os acessos. Esse é um projeto conceitual, também está se desenvolvendo aqui na região, está se propondo. Esse monumento é o Portal do Tempo, que apresentou ali. Ele representa 2 pontos aqui na nossa região, o quanto a gente avança em termos de tempo e o quanto nós economizamos de tempo na travessia agora, né? Tá, esse é o projeto para pedestre também, né? E ciclistas, né? Você pode ver ali também, né? Agora a gente faz a travessia aqui do túnel, como realmente ele deve ser implementado nos próximos anos aí, né? Ou seja, com a inclinação, né? Respeitando aí o grau máximo de inclinação, ele desce uma profundidade, nós vamos ver logo mais no vídeo aí, de 29 metros abaixo da superfície do rio, né? E nisso tudo, respeitando as questões de ambientais também da nossa área aqui, né, do rio, com o apoio total do governo do estado aí, que está assumindo um protagonismo muito importante aí também nessas questões, né? Então, uma dimensão grande, 36 metros de largura. Exatamente, um projeto conceitual, né? Talvez ainda a empresa que for construir de fato, isso é uma concessão, né, com o privado. Então, a empresa que for construir, ela pode adaptar esse projeto, ela pode ajustar, mas tem alguns critérios mínimos. Ela tem que ter 2 pistas para veículos, né, e caminhões, e uma pista exclusiva para o ônibus. Então, nós teremos a canaleta exclusiva para o ônibus, o que melhora muito a mobilidade aqui na nossa região, que hoje é um gargalo. Nós vimos ali que tem, inclusive, uma passagem onde é possível passar por o ciclista e o pedestre. É uma pista isolada também, né? Ela é separada, exatamente. Separada. Fica na célula central desse túnel, né? Entre a ida e a volta dos carros. Exatamente. Assim. Então, para cada lado aí, 3 pistas, né? 2 de veículos e caminhões e uma de ônibus em cada lado. E no centro, um módulo ali que permite a travessia de pedestres, né? E ciclistas, mas carregando a ziquinha na mão, né? Não, pode ter uma pista ali. Tem uma ciclofaixa. Uma ciclofaixa desenhada específico ali, né? Separada, claro, do fluxo de pedestres, né? Que vão contar, inclusive, com a questão ali daquelas esteiras, as mesmas que tem em aeroporto, para acelerar essa travessia. Nós fizemos um cálculo ali, determinamos que o tempo de travessia com essas esteiras vai ficar em torno de 3 minutos. Né? Então, a travessia hoje, por baixo do rio, de um lado ao outro ali, vai demorar em torno de 3 minutos. Vai ser mais rápido do que de ferryboat. Mais rápido do que ferryboat hoje, né? Embora a área dele fica um pouco diferente da área do ferryboat, né? A gente sabe que o ferryboat atual, ali onde trafegam muitos veículos, aliás, é uma das únicas travessias que nós temos aqui com navegantes, fora a própria BR, né? Ali o foco ele é mais central na cidade, conecta os 2 centros. Já a disposição física, o local onde vai ser implantado o túnel é um pouco mais acima, né? Um pouco mais... mais próximo da Portonave? Não. Passando um pouco a Portonave, na primeira curva do rio ali, né? Um pouco antes da Balsinha, para quem conhece ali, né? Tem aquela curva do rio, no Maruí, bairro Maruí ali. E vai conectar lá no outro lado, em Navegantes, ao lado de onde hoje é o Corpo de Bombeiros. Aquele terreno ao lado, ele já é do governo do estado, né, e que está nos apoiando nesse aspecto também. Então vai ficar rápido a travessia, né, não vai concorrer diretamente com o ferryboat hoje, que vai continuar ali, né, no centro da cidade com, claro, uma redução dos veículos, que agora teríamos uma outra alternativa. Professor, eu tinha até programado aqui, né, de falar sobre o túnel lá no 3º bloco. A gente está invertendo a nossa ordem. Então, vamos continuar assim. O que eu quero saber é o seguinte, realmente foi a melhor escolha e por quê? Então, se vocês repararam no vídeo que eu mostrei agora, né, numa das primeiras imagens ali, acaba que o ponto exato onde foi o melhor local para implantar esse túnel, ele está passando um avião, porque é justo na reta de aproximação da pista do aeroporto. Então, né, os órgãos aeroportuários exigem que tenha um cone de aproximação, não pode ter prédios altos em torno, nada desse cone de aproximação dos aviões. Se fosse por uma ponte, seria a elevação dela entraria nesse grau de risco. Exatamente, né? Uma ponte, ele teria 2 aspectos que a gente deveria respeitar. O primeiro é que não pode ser elevada
tanto elevada que acabe atrapalhando esse cone de aproximação. E o segundo aspecto é que existe, né, a previsão aí da expansão portuária, tanto da Porto Nave quanto o Porto de Itajaí aqui, né? A gente pretende expandir isso, que hoje é um dos fatores principais da economia dos dois municípios. Então, a ponte deveria ser autossuficiente para passar navios abaixo, para expandir essa área portuária. E com os navios ficando cada vez maiores, mais altura ainda teria que ter esse vão, né? Então, nós invadiríamos o cone de aproximação do aeroporto, né? Para evitar isso, a solução natural seria essa, né? Colocar um túnel imerso mesmo. Aí foram verificadas algumas outras possibilidades, do tipo uma ponte que abre ou que levanta, né? Mas todas também sem viabilidade econômica, porque acaba trancando e criando um problema de mobilidade, que é o que nós já temos. Acabaria não resolvendo a questão da mobilidade aqui dos municípios, né? Então, solução de túnel... E até porque se tudo der certo e se confirmarem as previsões e aquilo que a gente espera de desenvolvimento para o porto, ia ficar cada vez mais navios entrando e saindo, e ia ser a ponte ficar levantando inviável. O dia inteiro, ficava inviável o trânsito, ou com horários específicos, né? O que também acabaria comprometendo aí também tanto um agendamento da própria questão portuária quanto da mobilidade. Então, a solução foi a implantação de um túnel. E um túnel imerso, essa é uma característica importante, né, na tecnologia de construção desse tipo de túnel. Tem dois tipos, basicamente, tá? Um túnel imerso ou túnel escavado. O túnel escavado, ele deve ter a profundidade suficiente para escavar a rocha. É aqueles minhocões que a gente vê lá em São Paulo, né, que tem lá, que vão cavando embaixo, profundidade muito elevada, e isso também traz a questão de expansão da rampa de acesso a esses túneis. Então, nós teríamos aí um túnel que chegaria na Univale, né, aproximadamente, e acabaria lá dentro de Navegantes, né? Então, para evitar isso, a tecnologia de túnel imerso. O túnel imerso, ele é fabricado, os módulos, né, assim como se fossem galerias, essas de vias, né, essas galerias, que são pontes, eventualmente, essas pontilhões, e são construídos em uma doca seca, né, ao lado do rio, né, fechado, parecido com a construção de um navio, constrói esses módulos e depois enche essa doca e o módulo flutua, fechado às laterais, transporta esse módulo até o local adequado dentro do rio e coloca ele lá embaixo. Raspa um pouco o leito do rio e coloca o módulo lá, né, e assim vai montando as peças todas. E, professor, isso, claro que já está, com certeza deve ter dos estudos para que aqui, como a gente é a Foz, a gente recebe, quando dá enchente, um volume de água muito grande, os resíduos os mais variados possíveis. E isso também já está previsto, de que vai aguentar essa pressão de vir todo esse material e esse nível de água quando houver... Porque não tem jeito, né? Sempre acontecem as cheias, né? Sim, é um ponto muito importante que normalmente é alvo de questionamento também, né? E é muito bom ter a oportunidade aqui de esclarecer isso a todos também. Porque o túnel, ele fica, né, como a gente pode ver em algumas imagens ali, ele fica abaixo do leito do rio. Então, a profundidade que a gente espera ali é pelo menos 2, 3 metros abaixo do leito, que hoje é de 9 metros. Mas por causa daquela questão da expansão portuária, a gente pretende colocar até 14 metros. Sim, eu estava pensando nisso, porque os navios estão cada vez mais fundos, Exato. cada vez maiores, né? Para não impedir, né, esse avanço portuário, então está se prevendo aumentar o calado do rio ali de 9 para 14, e abaixo disso ainda 2 metros para depois começar a estrutura do túnel. Ou seja, ele fica completamente ileso essas questões de aumento de fluxo por causa de enchentes e tudo mais que podem acontecer para dentro do estado. É muito estudo e muito trabalho, né, professor? Algo bem interessante que nós tivemos aí, né, são estudos que a gente vem aprendendo e vem estudando a respeito. Há bastante tempo já. E nós tivemos, no final do ano passado, uma comitiva que veio da Holanda, de países do norte da Europa. E principalmente a Holanda, que tem uma série de, até pela configuração geográfica dela, uma experiência muito grande nessa questão de ter cheias, porque lá enche direto. Né? Lá enche direto. E eles têm muito também, além dessa questão de resiliência climática que ocorre lá, muitos túneis. É o país hoje que mais tem túneis dessa tecnologia, túneis imersos. Então, nós chamamos eles para aprender, aqui num evento, um workshop que aconteceu no Sinanfre, né, e participamos disso. E eles nos deram toda a instrução de como implantar os túneis imersos aqui, inclusive considerando a nossa realidade, que também, eventualmente, pode ter enchentes, né?
Então, foi bem interessante essa troca de experiência com eles, nós compartilhando o nosso projeto, né? O que eles também gostaram bastante da ideia do projeto conceitual, né? E trazendo a experiência deles de como implantar isso aqui na nossa região. Nossa, bom, já está andando, né? Nosso tempo aqui também andou e a gente nem viu. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais e aí a gente vai falar muito sobre sustentabilidade, todas as novidades que vem lá desse congresso lá em Madrid. É só um minuto e a gente já volta. É só o tempo da gente tomar uma aguinha. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui neste Câmara Aberta que hoje entrevista o professor e mestre em gestão de projetos e professor Paulo Reck e também o senhor é diretor Executivo de Gestão Urbana em Itajaí. Executivo de Gestão Urbana de Itajaí. Professor, a gente comentou até, né, no intervalo antes de começar, que lá em Madrid vocês estavam naquele período que exatamente foi o período que deu o apagão. Foi. E aí a gente casou isso com a questão energética, né? Claro. Que é um problema no mundo inteiro, né? Se ficar dependente de um modal apenas energético. Aqui no Brasil, no caso, nós somos super dependentes da hidroelétrica. Lá eles estavam agora com uma energia renovável só que com só um tipo de modal. Eles tinham, a princípio, os modais, né? O principal deles era gás, né? Mas com a questão da Ucrânia ali e Rússia também, eles migraram isso, estão cada vez migrando mais para a energia sustentável, do tipo eólica ou solar, né? Isso está sendo muito difundido na Europa e eles estavam agora divulgando, né, que estavam com dependência agora, totalmente a matriz deles estava focada em energias sustentáveis, eólica e solar. Pois foi justamente esses pontos que falharam, né, dentro da programação deles, é o que se está divulgando ainda, né, não se tem uma conclusão, mas esse é o ponto mais definido hoje, né, entre quem está fazendo essas análises lá, que está sendo divulgado, que houve uma falha justamente na geração de energia eólica. Então, isso acabou causando uma redução muito significativa, né, na geração de energia na Europa, e na Península Ibérica ali, né, que envolve ali Espanha e Portugal e que acabou causando esse apagão, né? Nós estávamos lá, vivenciamos isso, né? E imagino que vocês tenham ficado assim, como toda a população lá ficou sem saber o que estava acontecendo, de repente até com uma insegurança muito grande, não sabia se de repente poderia ser um ataque terrorista, alguma coisa assim, né? Ou um ataque cibernético que desligou tudo, então deve ter sido tenso. Foi realmente muito tenso, principalmente por causa da falta de comunicação. E esse é um ponto que a gente precisa debater, precisa entrar em debate aqui, a questão de a falha de energia gera de imediato a falta de comunicação. Então, como promover isso para que se tenha alternativas, né? Para que se tenha saídas para essa falta de comunicação. Nós percebemos isso lá, né? Então, a insegurança de não saber ou não buscar informações do restante do que estava acontecendo com as famílias, né? A gente tinha família aqui. Então, fiquei muito preocupado, né? Foi um tempo de apreensão, né? Nós estávamos com a comitiva toda junta, uma grande parte da comitiva lá estavam juntos, né? E conseguimos nos resguardar entre nós, né? Nesse período aí. E nos levou a fazer essa reflexão, né, da importância da comunicação frente à falta de energia. Então, temos que pensar em alternativas nesse aspecto. E alternativas para também diversificar e não ficar dependente de um único modal ou de um modal que te dê a base, 80% da tua energia gerada por tal modal, por exemplo, por energia eólica ou
pela hidrelétrica, como é aqui no Brasil, né? Aqui nós tivemos no Brasil um apagão muito grande, se eu não me engano foi em 1998. E causou uma série de apagões no Brasil inteiro, né? Exato. E por quê? Porque foi um ano que choveu muito pouco, os reservatórios não davam conta nem de dar água para a população, quanto mais para gerar energia elétrica. Foi complicado. E aí, então, começou a se pensar em investir mais em outros modais, né? Claro. Que não só a energia hidrelétrica. Mas lá no Rebuild, onde vocês estavam, no Congresso, né? Teve várias temáticas, várias mesas, vários painéis que tratavam exatamente dessa questão energética. E, pelo que eu vi ali, muito voltado para energia solar. Sim. Estou equivocada? Não, várias palestras, mesas redondas, debates, né, de como evoluir nessa questão que envolve a construção, o desenvolvimento das cidades, mobilidade urbana, tudo isso, né, está conectado nesses pontos de sustentabilidade agora, né, e como contornar essas questões. Então, tínhamos especialistas do mundo inteiro, né, falando em diversas palestras simultâneas, até 5, 6 palestras ao mesmo tempo, todas com tradução simultânea também, né, palestrantes aí de renome do mundo inteiro, né? Eu pude falar um pouco lá também sobre residências e as cidades, o desenvolvimento das residências, né? O déficit habitacional, que nós percebemos que lá tem também essas questões, né? Numa grande metrópole como é ali Madrid, Redondezas, né? Lá nós temos 20 milhões de pessoas morando, né? A nossa aqui está chegando agora ao patamar de 900, quase 1 milhão de pessoas, né? Na nossa região, mas temos muito a aprender com eles, porque justamente estão à frente. E é isso que nós fomos buscar, né? Na minha palestra lá, pude falar sobre a importância da mobilidade para aproximar as pessoas. Porque hoje, com a deficiência que nós temos de mobilidade, nós acabamos tendo um déficit habitacional muito grande. Esse déficit habitacional, ele se evidencia, ele se maximiza por causa da distância que as pessoas, ou o tempo que as pessoas levam para chegar até em casa, de casa até o trabalho. Ora, se eu tenho um transporte coletivo que não é de qualidade, né, que não é bom, então as pessoas tendem a morar mais próximo do local onde está mais desenvolvido. Então, com isso, nós temos uma concentração de pessoas. Encarece, você não tem espaço suficiente para fazer aquela construção. Exato. Ou acaba recorrendo a coisas como está acontecendo na nossa vizinha Balneário Camboriú, que você tirar um prédio antigo, colocar no chão para erguer outro. Exato, Então, aqui numa cidade que ela é muito pujante, a nossa região toda, né, Itajaí sendo o centro disso, né, com muito desenvolvimento, né, pude levar lá na palestra, a taxa de crescimento aqui em Itajaí, ela é 8 vezes maior do que do restante do Brasil, em média, a cada ano, né? O restante do Brasil... Parece que 10 mil habitantes novos por ano. Por ano, e talvez esse número aumentando ainda, 10 mil habitantes novos por ano. Nós temos os números... É uma cidade pequena surgindo... Exato. Todo ano aqui em Itajaí. O tempo todo. De acordo com os dados do IBGE, né, a gente buscou o censo agora, e o Brasil cresce 0,52% ao ano, a população cresce. Itajaí, 4,4% ao ano cresce. Então, é 8 vezes mais, né, do que nós temos na média brasileira. E nós crescemos muito forte mesmo, dado aí as questões da nossa região, né? Santa Catarina também está em evidência, né? E tudo isso traz muitos desafios, que nós temos que buscar soluções, temos que buscar maneiras de contornar e ainda prever dentro desse crescimento que nós estamos buscando em outros benchmarks, né, outras regiões que já cresceram, como é que eles transformaram as regiões, né? E aí nós identificamos alguns problemas que são parecidos, como esse do déficit habitacional, que a gente pode contornar com a qualidade, com a melhoria da qualidade de transporte coletivo, onde você tem, nos conceitos ali de Smart City, né? Nós temos ali a cidade de 15 minutos. É a ideia de você, em qualquer deslocamento, né, seja para a escola, seja para o mercado, seja para o trabalho, né, voltando para casa, máximo de 15 minutos. Porque isso acaba, com transporte de qualidade, diversificando a região, dando uma amplitude maior demográfica. E isso reduz também o custo habitacional e, portanto, o déficit habitacional. Hoje não é um dos maiores aluguéis aqui do Brasil, está em Itajaí, está em Balneário Camboriú, né? Por causa justamente disso, né? A gente tem que melhorar a qualidade do transporte coletivo da região como um todo para reduzir um pouco
esses valores que nós temos hoje imobiliários aqui na nossa região, para tentar viabilizar a cidade de forma mais democrática. E eu percebi também que vários painéis estavam nessa questão de, além de ser ambientalmente sustentável, fazer com materiais que sejam mais baratos, Exato. mais tecnológicos, mais baratos e de mais fácil manejo. Quais materiais seriam esses, assim, do que o senhor viu lá que mais lhe chamou a atenção? Um dos pontos que me chamou muita atenção foi um concreto permeável. Então, hoje é uma questão que a gente utiliza aqui, né, nas nossas vias, que causa inundações, é a colocação de asfalto, né? Então, onde você tem asfalto, você... A cidade vira uma piscina. Vira uma piscina, ou você tem uma excelente rede de drenagem também para sugar aquilo, né? Ou seja, onde você coloca asfalto já não é mais drenável, não é mais uma área drenada ali, né? Então, com essa tecnologia nova, ao invés de colocar asfalto, colocar um concreto drenado, duas coisas acontecem. Primeiro, a resistência do concreto é maior, ela dura mais do que um asfalto. E você tem uma área de drenagem maior, então você reduz, no que dá uma enxurrada, né? Nosso problema aqui, além das enxurradas eventuais, é também a enchente do que vem acumulando da região da serra, né, para cá. Então, essa questão da enxurrada a gente resolve com um concreto que é drenante, né? Então, essa tecnologia a gente viu lá, né? Diversas demonstrações desse tipo de coisa. Já tem no Brasil também, mas podemos ver isso lá em experimentos, tudo bem bacana, né? Outros materiais, né? Como madeira. E digamos assim, professor, Itajaí tem uma fábrica, não sei se pode ser chamado isso de fábrica, enfim, fabrica o seu próprio asfalto para fazer as ruas da cidade, né? É muito caro trocar essa máquina de asfalto por uma, por exemplo, para produzir esse tipo de concreto? Então, tudo é uma questão de custo-benefício, né? Nós temos que analisar não só o custo efetivo de asfalto ou desse concreto drenante, né? Temos que verificar a longo prazo. E é justo isso que nós fomos fazer lá. Então, agora buscamos essas informações também para compartilhar dentro da prefeitura, na universidade, como falei antes, né? Para verificar a viabilidade. Estávamos ainda conversando ontem na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o urbanismo, né, chamado assim aqui em Itajaí, sobre essas questões, né, de verificar qual a possibilidade de trocar em algumas obras o asfalto por um concreto, né, drenante que viabilize, então, redução de custos, mais aumento da qualidade, que vai durar mais tempo, manutenção, portanto, reduz, né, e o efeito que nós temos aí na questão da drenagem. Tudo são estudos que precisam ser elaborados agora, daqui para frente. E eu vi que tinha coisas bem interessantes aqui. Tinha uma... Deixa eu tirar o óculos aqui para ver se eu consigo ver melhor. Aqui, como é que é o nome da tecnologia? Eu achei até muito interessante. Tem assim. Muitas palestras. Alvenaria industrializada, eficiente e sustentável. O que é essa alvenaria industrializada? Esse concreto drenante é uma dessas... A alvenaria já seria a construção civil, né? Dentro Sim. da área de construção civil. Para prédios públicos, escolas e tal, para ficar mais rápido e mais barato e mais ambientalmente sustentável. Exatamente, né? Então, nós temos a velocidade da construção, principalmente tratada nesse ponto aí, né? Mas são tantas palestras que tinham lá, a gente gostaria de participar de diversas, eu participei de muitas, mas não era possível todas, e um assunto mais interessante que outra, né? Eu acabei participando de diversas palestras, né, e tudo mais, visitei. O que mais lhe chamou a atenção nessa casa? Por exemplo, assim, digamos que eu vi que tinha alguns painéis lá que eles apresentavam construções de casas populares, muitas casas em muito pouco tempo, com um material totalmente reaproveitado, reciclado, eu não sei exatamente qual foi o termo, né? Isso também, eu vi, por exemplo, impressoras de casas, né? Robôs gigantes que são, na verdade, impressoras. Então, a velocidade de construção, de tentar reduzir esse déficit habitacional, né, em áreas que são definidas ou doadas pelo município, né? E aí você coloca uma impressora de uma casa e ela sai construindo a casa de acordo com o projeto. Então, é extremamente mais rápido, muito mais rápido, né, de entregar esse produto, e aí você combate diretamente essa questão do déficit habitacional. Que, claro, guardadas as proporções, né, de uma metrópole com mais de 20 milhões de pessoas lá, com a nossa realidade aqui de uma metrópole que está também em crescimento, né, uma região
conurbada, como é aqui a região da Anfre, né, a gente precisa sim pensar já nisso ali na frente, né, em daqui a pouco adotar uma solução como essa, né, impressoras de residências. Né? Então, trazer essa solução, talvez, para colocar aqui, né? Parece uma coisa de ficção científica, né? Até parece que está muito longe. Mas, por exemplo, tinha várias discussões de utilização de IA aplicada à construção civil e aplicada à melhoria dos processos todos para aproveitar melhor aquele material, não desperdiçar, ou seja, reduzir custos ao mesmo tempo que você reduz o negativo para o planeta, né? Exato, o impacto ambiental aí, né, envolvido. Então, esse era um outro ponto muito focado lá, né? Ou seja, o impacto ambiental, tudo com sustentabilidade. Ou seja, todas as inovações sempre tratando com muito respeito essa questão ambiental, né? Ou seja, mitigando, como por exemplo, eu ia mencionar ali antes, né? Mitigando o impacto ambiental de corte de árvores, por exemplo, para madeira. Hoje em dia já existe madeira sintética e era um dos materiais novos que eu acabei vendo lá, né? Igual madeira, impressionante, né? Muito idêntico, você não consegue diferenciar, mas é sintético. Né, utilizado e fabricado com reciclagem de outros materiais que acabam chegando naquele material que é praticamente madeira. Né, hoje ainda, não sei se isso no restante do mundo ainda é assim, mas aqui no Brasil ainda se usa muito, ainda se desperdiça muito madeira fazendo caixaria. Sim. Né, quem constrói e tal, às vezes você vai construir um puxadinho lá, você tem que fazer uma caixaria e aquela tábua, aquela madeira... Gente, madeira saiu de uma árvore. Ela vai fora? O que faz para reduzir isso? Eu vi soluções lá, por exemplo, nessa questão das caixarias, né? Exatamente nesse ponto, né? De estruturas pré-moldadas de plástico, né? Resistente, claro, que você vai montando como se fosse Lego, né? Vai montando tudo e ela é oca por dentro, para daí colocar, então, a estrutura metálica com o cimento, concreto armado. O concreto permeável, de preferência. Não, esse para construção, não, a permeável seria para pisos, pra né? Piso. Mas esse para construção de vigas e colunas, né, de residências e prédios e tudo mais. Então, essa estrutura, ela é reaproveitável, não é mais aquelas caixarias de madeira. Então, você utiliza essa estrutura, fecha ela bem, ela é toda em blocos, né? E você preenche com o ferro e coloca o concreto depois, vira as estruturas de concreto armado, né? Então, algo muito interessante, muito bacana e reaproveitável. Essa é a questão, né? Desse impacto todo. E é tanta novidade, ó. A gente ainda tem mais um bloco para falar um pouquinho mais de outras novidades aí que você vai ficar de queixo caído, que nem a gente está aqui. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Olá, voltamos aqui para o último bloco do Câmara Aberta com o professor Paulo Reck. Professor, com certeza o senhor vai ter que voltar pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes aqui só para falar sobre essas coisas, porque a gente não venceu em nada aqui o que a gente tinha programado para falar, porque é muita coisa. E a gente estava falando ali, né, no outro bloco, dessas inovações todas, né, que são... Parece coisa de ficção científica, que nem essa máquina, esse robô para montar a casa, né? Mas é uma realidade que já está se estabelecendo, como é uma realidade também a utilização da inteligência artificial. Não temos como fugir disso, e o senhor acabou falando aqui para mim, no intervalo também, a respeito do BIM, Building... Information Modeler. Uma sigla em inglês, que é a modelagem
Modelagem da informação da construção. Da informação da construção. É isso. São processos novos, né, que agora alinham, né, a construção desde a concepção da obra com o arquiteto, né, passando pelos engenheiros ali, né, que fazem os diversos projetos de engenharia estrutural, né, projeto hidrossanitário, né, e outros projetos ali que envolvem a execução da obra depois, né. Mas tudo isso agora pode ser feito ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você está colocando uma estrutura, uma viga em um determinado empreendimento, um prédio, né, e essa viga tem que passar por ali no mesmo espaço um cano de água, né. Então, se você não está com isso alinhado ao mesmo tempo, então você teria que fazer a estrutura, depois o engenheiro hidrossanitário iria fazer, o negócio ia dar conflito, ele tem que voltar esse projeto para lá, para refazer a estrutura, para ajustar aquilo ali, depois ia avançar, e assim ficava, indo e voltando os projetos. Agora não, todos eles trabalham ao mesmo tempo, e enxergam os projetos uns dos outros e modelam isso em um ambiente 3D, né? Você enxerga o prédio sendo manipulado e onde tem eventuais conflitos de estrutura com hidrossanitário e outros conflitos, parte elétrica, por exemplo, né? Para encontrar a solução é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Isso dá um ganho de eficiência muito grande aí dentro da construção, né? Além disso, né, a gente tinha aquelas famosas pranchas, né, que os engenheiros abriam, botavam na mesa, né? Isso continua um pouco ainda, mas agora, com o BIM, você pode fazer o acompanhamento da execução da obra, né, depois do plano, elaboração dos projetos, agora a execução, você consegue fazer de forma simultânea também, né, acompanhando a evolução com o que foi planejado dentro do ambiente BIM. E aí que entra a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, eu pude ver isso em Madrid agora lá, dispositivos que identificam, por exemplo, você coloca o dispositivo aqui, ele mapeia tudo que está em volta e ele já começa a identificar que isso aqui é uma mesa e ela é feita de tal material e ela tem tal dimensão. Ali nós temos uma TV de fundo ou outras questões dentro desse ambiente onde ele mapeia. E isso ajuda muito a identificar a evolução da construção. Então, esse cenário de entender o que está sendo visto, né, que está atrelado à questão da inteligência artificial, é o estado da arte hoje dentro dos softwares que nós temos, que anteriormente eram feitos por topografia, né? Onde você ia numa obra, levantava ponto por ponto, depois tinha que conectar esses pontos, identificar a área que está sendo construída, colocação de asfalto e tudo mais, né? Dimensionar as áreas. Então, tudo isso era feito muito manualmente antes. E agora nós temos um avanço muito grande dentro dessas novas tecnologias, utilizando reconhecimento de imagens com objetos que estão sendo mapeados naquele cenário, através da inteligência artificial. Ou seja, vai ficar muito mais fácil, inclusive, planejar, por exemplo, como você resolve um problema. Você tem uma área que tenha, sei lá, uma série de construções irregulares, que você precisa colocar alguns equipamentos públicos lá e para você saber como organizar melhor ou como fazer com que aquilo passe a funcionar e não continue sendo feita de qualquer jeito, né? A inteligência artificial pode ajudar nisso, né? Pode contribuir com isso também, né? E justamente agora na área pública. Esse foi um dos pontos que a gente foi enxergar lá para trazer também esse know-how, né? Essas tecnologias para dentro da prefeitura, né? Estamos trabalhando agora na implantação dessa tecnologia BIM dentro de toda a prefeitura, né? Nós sabemos que hoje ali, né, o secretário Tarcísio também faz um excelente trabalho na cidade aí e também cuida de obras, a evolução de algumas obras dentro da cidade, assim como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então, conciliando as duas secretarias, né, trabalhando junto com o gabinete, num planejamento, tudo isso permite, através dessa tecnologia BIM, né, você ter uma lista de obras prioritárias no município e aí colocar isso numa fila de execução em determinadas secretarias, como também ainda temos, né, a parte de educação, construção de uma escola. É uma obra pública que também precisa entrar nessa fila, né? Ou ainda a parte de saúde, né? Uma nova UPA, um UBS, alguma coisa assim que precisa ser desenvolvido. Nós temos agora projetos que inclusive vêm já em formato BIM do governo, né? Estadual e até federal, para modelos que a gente deve adequar esse modelo à nossa realidade aqui, ou ao tamanho do espaço físico do terreno que nós temos público, né? Para então evoluir com essa obra. Tudo isso através dessa mesma tecnologia. Por isso que a gente fala, né? BIM não é uma ferramenta, não é um software. BIM é um processo que tem que permear todas as secretarias dentro de uma gestão pública, se for o caso, né? Ou dentro de uma empresa, através dos processos da empresa de construção, planejamento e construção, né? Execução da construção. Nesse caso, por exemplo,
as políticas habitacionais com a utilização desse processo, né, de BIM, aliado com a inteligência artificial, aliado com novos materiais que foram descobertos e que são... Pode ser que a princípio as pessoas olhem, é um gasto muito grande, só que na verdade não é um gasto, é um investimento porque o ganho vai ser geral e a longo prazo, Exato. né? Isso é uma quebra de paradigma, né? E como toda mudança, gera questionamentos. E eles são salutares, são positivos esses questionamentos, porque permitem também esclarecer. E aí, se essa mudança ela é legítima, então ela vai ter respostas adequadas também que justifiquem essa alteração, né? Isso é, inclusive, um teste para verificar se uma mudança de paradigma é adequada ou não, se a população está preparada para isso ou não. Os questionamentos são sempre muito bem-vindos, né? E devem ser feitos para verificar se essa realidade que nós identificamos na Espanha, um outro continente, do outro lado do oceano, são também reais para a nossa realidade aqui. Então, os questionamentos são sempre muito positivos e devem agregar o pensamento, sempre vistos aí de forma positiva para que a gente melhore a nossa realidade aqui, trazendo aquilo que outras pessoas já aprenderam também. Não se precisa reinventar a roda, né? Mas ela pode ser adequada para o nosso terreno. Sim, sim. E além disso, né, vocês viram nessa questão tecnológica, por exemplo, às vezes algumas coisas, algumas voltas de umas tecnologias que são pensadas em alguns lugares. Ali eu vi que tem muita volta de telhado verde, né? Com o aproveitamento da água da chuva, dá conforto térmico, melhora o grau da temperatura da cidade. Sim. Isso não é uma coisa que poderia se pensar de novo em não só arborizar o chão, a cidade, mas arborizar os tetos. Os tetos também, né? Isso é uma tendência, inclusive, da parte privada, né? O desenvolvimento da construção na iniciativa privada já vem trabalhando com essas questões. Inclusive, o poder público, ele incentiva no sentido de que você tem uma área de permeabilização agora, que é aumentada com o uso de telhados verdes. Então, o que era antes, né, permitido somente em solo, não, permeabilização tem que ser calculada em solo. Agora, se você coloca um telhado verde que aproveita isso também, então você tem um benefício da iniciativa privada nesses índices, né, urbanísticos aí. E isso não pode ser replicado em menor grau para os equipamentos públicos? Claro, sem dúvida alguma, deve ser incentivado, né? Deve ser incentivado também. Aliás, né, os equipamentos públicos devem dar exemplo, né? Como aqui a Câmara de Vereadores, por exemplo, nós temos a captação da energia solar, temos um grande sucesso nessa parte. E tem, se eu não me engano, eu até estava para colocar para o senhor, existe uma lei, se eu não me engano, é de autoria do ex-vereador Luiz Carlos Pissetti, ainda lá em 2011 ou 2012, que toda nova construção, a partir de uma determinada metragem, que eu não sei qual deveria necessariamente fazer um projeto, seja para a captação da energia solar e também para o reaproveitamento da água da chuva. O senhor sabe em que pé que está o cumprimento dessa lei aqui em Itajaí? Olha, eu posso falar mais com propriedade a respeito da própria Univale ali, né? Na Univale, hoje, nós temos todas as coberturas aproveitadas com instalações de energia solar. Né? Isso é muito bom. Então, aproveitamos muito ali, né? O campus de Balneário Camboriú, ele é totalmente otimizado para isso, né? E já sustenta 100% da energia utilizada lá. E aqui também estamos nesse caminho, né? Então, dentro dessa área da universidade, eu consigo responder com mais propriedade. Agora, quanto à evolução, né? Faz tempo que nós não temos desenvolvimento de novos prédios públicos no município. Certamente, os próximos, a gente precisa pensar nisso, sim, sem dúvida alguma. Tanto na questão da solução de telhados verdes, quanto energia solar. Nosso tempo está quase estourado, mas eu queria entrar num ponto que também foi uma coisa recorrente no Rebuild em 2025, que é a questão das parcerias entre os instrumentos públicos e a iniciativa privada, exatamente para fazer todos esses projetos e para colocar isso de vez na sociedade, ou seja, a sustentabilidade, o reaproveitamento de materiais, a economia de energia. O senhor também conseguiu subsídios para
de repente, replicar aqui iniciativas? São pontos bem interessantes, né? Que a gente precisa também considerar aqui na nossa gestão aqui, né? Mas confesso que dentro de todos os assuntos que a gente verificou a possibilidade de participação no Rebuild, né, eu não consegui olhar exatamente esse ponto, mas sem dúvida ele é muito importante. Mas é uma, digamos assim, até eu conversei com o secretário, como eu lhe falei, né, ainda nessa semana, a gente fez uma entrevista com ele, e ele falou que as parcerias público-privadas aqui, elas estão muito grandes, muito incentivadas com essa nova gestão, mas isso para projetos maiores, né? Mas quem sabe no pequeno mesmo, Nós temos, por exemplo, né, projetos maiores, o próprio túnel. O túnel vai ser implementado a partir de uma parceria público-privada, com a concessão do espaço, né? E aí nós temos iniciativa, temos falado isso dentro da secretaria ali, para cada vez incentivar mais espaços que sejam de administração pública, mas concedidos para o privado. Então, toda a manutenção desse ambiente que antes era público, agora se torna privado, mas tem a contrapartida do privado. E aí você pode colocar um quiosque, por exemplo, né, em um local específico, para poder ter a rentabilidade do privado, que por sua vez também lucra e disponibiliza a manutenção daquele espaço. Então tem uma parceria muito importante para ser desenvolvida. Exatamente, a manutenção do espaço. De repente o sistema público faz o espaço, terceiriza isso para a iniciativa privada explorar, mas também manter e melhorar, né? Principalmente a fiscalização dessas concessões, né? Então, eu sou completamente favorável a isso, a haver essas concessões para que a própria iniciativa privada explore o espaço público, tem que lembrar que é um espaço público, mas também possa cuidar da manutenção desse ambiente e ganhar também, porque a iniciativa privada, ela trabalha com lucro também, né? E tem vários países que já estão nesse processo e são países que eles não são, digamos assim, totalmente só públicos, mas eles têm uma esfera pública muito bem organizada, né? Tem um sistema público muito bem organizado e subsidiado, mas estão buscando também essas parcerias porque toda a sociedade ganha, na verdade, com Todos isso, ganham. Né? A população sai ganhando com equipamento bem cuidado, né? E que atrai também a própria população para que o privado possa também lucrar, né, com eventual oferta de serviços ali. E aí nós temos um espaço público bem cuidado, população satisfeita e assim vai. Só vou dizer uma coisa para o senhor. 2026 tem rebuild de novo lá em Madrid, né? Sempre em Madrid. Eu não sei porque ele não sai de lá. Algo importante, nós estamos trazendo uma comitiva de lá para cá para ver se a gente faz um evento rebuild América do Sul aqui na nossa região. Isso é novidade, falando em primeira mão. Que bom! Olha, isso é uma novidade muito boa. Mas é que eu ia falar assim, se quiser convidar a TV Câmara para ir lá a Madrid ver essas novidades, a gente está junto. Sem dúvida, tem muita coisa legal para ver. Olha, professor, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, viu? Eu sei que o senhor tem milhões de coisas para fazer, mas muito obrigada mesmo pela sua participação aqui e por trazer todas essas novidades para a gente. Obrigado, um privilégio, né? Com muita responsabilidade, né? A gente vai até lá trazendo sempre o melhor e estamos aí para isso. A próxima eu te convido lá. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, tanto no canal 14 da Claro TV, quanto nas redes sociais, no nosso YouTube da TV Câmara Itajaí. Lá não se esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta as nossas publicações, faça a boa, a correta informação, circular. Até o próximo Câmara Aberta.